O requerimento do senador Flávio Arnes e de outros parlamentares alertou sobre o impacto da pandemia na área da educação. O assunto foi amplamente debatido pelos participantes, que mostraram, entre outros dados, que, de acordo com o PNAD, atualmente, mais de 170% de jovens estão fora da escola, se comparados com 2019. A senadora Leila Barros falou sobre o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que apontou que os alunos aprenderam, em média, 28% apenas do que teriam aprendido nas aulas presenciais. Em matemática, o retrocesso nos levou de volta aos níveis educacionais de 14 anos atrás e, em português, aos níveis de 10 anos atrás. Mas o dado mais desolador deste documento é a perspectiva de que 10% dos alunos que abandonaram as aulas devido à pandemia jamais voltarão às escolas. A gente precisa pensar em turmação, precisa pensar na expansão da carga horária, na implementação da educação integral, a gente precisa pensar em olhar para o currículo de uma forma sistêmica, holística, e entender quais são as dependências de competências e habilidades para conseguir também desenvolver essas crianças, mas sem tampar o sol com a peneira, como se nada tivesse acontecido. Então tem que ser feito também um trabalho muito forte disso, de recolocar a educação como uma prioridade absoluta em cima de todas as outras prioridades. E, em paralelo com isso, a busca ativa. A busca ativa ir atrás de cada criança e adolescente que ficou fora da escola e que não conseguiu aprender. A Fundação Malala enviou uma carta que foi lida pela coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda. No texto, a Fundação demonstrou preocupação com o aumento da taxa de evasão escolar no Brasil decorrente da pandemia. Pediu que os parlamentares assumam compromissos ambiciosos pela educação das meninas, garantindo a implementação de mecanismos como o Fundeb e regulamentando o Sistema Nacional de Educação, para que o financiamento seja distribuído de forma equitativa e que as escolas em comunidades negras, indígenas e quilombolas recebam os recursos necessários para oferecer educação de qualidade às alunas e aos alunos. Eu queria também ressaltar o que já foi também colocado pela Malala na carta, que é preciso que a gente olhe nesse momento e em processos de busca ativa na inclusão de populações que são historicamente mais marginalizadas e que foram mais afetadas nesse momento. Então, as populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas, da educação do campo, do sistema socioeducativo, que muito pouco é olhado e muito poucas diretrizes foram feitas nesse momento de pandemia, para as crianças em situação de rua, que tem crescido também a população de crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil, e aquelas populações também que estão em territórios mais vulneráveis, como territórios urbanos em situação de violência. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação trouxe dados da queda do número de matrículas ao longo dos anos, que apontam 627 mil a menos em comparação a 2020 e 2021. Mauro Luiz Rabelo também falou sobre as estratégias montadas pelo órgão. A estratégia é trazer o estudante de volta à escola, então fortalecer a rede de busca ativa, a inclusão do Disque 100 Brasil na escola, vou abrir cada um deles daqui a pouquinho, acompanhar e manter o engajamento desse estudante, né? Então, nós estamos criando aqui um sistema de alerta preventivo, criamos um programa chamado Educação em Família, exatamente como uma estratégia de fortalecimento dos vínculos familiares com a escola para ajudar na manutenção, né, dos estudantes na escola. A outra estratégia é recuperação da aprendizagem dos estudantes.